Beleza? Certinho. Vamos nessa. Estranho. Um pouco esquisito. Beleza? Acho que dá. Espero que dê. Boa tarde. Faltam apenas 2 dias dessa semana para eu trabalhar sozinho. Embora saiba que a volta do meu camaradinho aí, Sérgio, vai ser mais para acudir a chamados que não tenha participação de folha, que com certeza tem coisa acumulando lá. Vamos lá, brother. Tucson. Bom, terça-feira terminada, bastante coisa encaminhada e ainda bastante coisa a fazer, né? Bastante coisa a fazer também quando chegar em casa, porque tem que pegar as coisas do churrasquites. Falar dos assuntos aqui, né? Tá tendo um problema grave, já falei sobre isso em outros, que tá desencadeando mais ações, né? E eu parabenizo mais uma vez, né? Nem tudo está perdido num momento onde até nos Estados Unidos a extrema-direita, com o seu culto à ignorância, consegue chegar em todos os pontos, ainda bem. Há um tempo começou essa coisa esse fake básico das vacinas, né? Começou há alguns anos e o início disso foi spam mesmo, e alguns líderes religiosos pegaram isso para eles e decidiram entender que vacinas são um mal, que alguma coisa fez essas pessoas espalharem essa coisa de proibirem, de aconselharem, de ordenarem aos fiéis das suas determinadas congregações, dos seus determinados grupos religiosos, a não se vacinarem, não vacinarem seus filhos, e tudo certo, né? Tudo certo o cacete. Percebeu-se em Nova York que voltaram casos de sarampo, como está acontecendo no Brasil, que voltaram inicialmente em pequena dose, depois isso foi alastrando, e percebeu-se que foi rápido de se perceber que uma parte ortodoxa da linha dos israelitas, né, dos judeus de Nova York, eram os responsáveis por isso, que suas lideranças estavam ordenando que não se vacinassem as crianças. E tanto a prefeitura quanto o estado, parece, né, de Nova York, decidiram por começar a entrar de forma radical nessa conversa e determinaram basicamente, primeiro, crianças não vacinadas não podem ir para a escola, e pronto, acabou.
Segundo, pronto, criminalizou. Criminalizou e pronto. Pais que não vacinarem suas crianças, não se vacinarem, são responsáveis, imputáveis criminalmente. Não vejo nada mais honesto e digno do que isso. Querem praticar suas crendices? Pratiquem as suas crendices. Mas deixem os outros em paz. Porra de assunto chato do caralho, de pessoas ignorantes, imbecis, em alta escala, seres humanos que não honram a sua mínima dignidade intelectual, tá? Para se deixarem levar por falácias estúpidas de idiotas místicos que não sabem nada, e acham que sabem alguma coisa para prejudicar os outros. Pilantras, tá? Eu não estou falando que líderes religiosos são pilantras. Numa certa dose são, mas eu não tenho o direito de criticá-los totalmente. Quanto a esse assunto principalmente. Mas um líder religioso que influencia uma enorme comunidade, por exemplo, a não se vacinar, é um pilantra, é um vagabundo, é um sem vergonha. É um vaidoso que está tentando provar seu poder através de fazer o mal. Não, cara, não. Através de fazer o mal para os outros. E isso é imperdoável, imperdoável. Sabe o que acontece? Não se trata só dele fazer mal aos seus fiéis e filhos de fiéis, crianças inocentes, que nada tem com isso. Mas eles estão fazendo mal até ao meu filho, que nada tem a ver com isso. Por quê? Porque o vírus se propaga novamente e se modifica novamente e tem maior capacidade de enganar a vacina. Se você deixa ele se fortalecer, ele se regenera. Vírus é um tipo de forma extremamente mutável, mutante. Tem uma capacidade de sobrevivência gigantesca. E aí vem um pilantra desses fazer isso. Então nos Estados Unidos, em Nova York, resolveram. Quer encher o saco? Vai pra cadeia. Pilantra. E pronto, acabou. Eu ainda colocaria os líderes religiosos na cadeia. Querem se fazer de mártir? Se façam de mártir. Vai lá pra cadeia, seu pilantra. Seu sem vergonha. Já não chega a você pegar a ponta da pele do pinto de um bebê e cortar com os dentes. Seu nojento, seu imbecil. Como é que alguém é capaz de compactuar com um costume idiota desses e tantos outros costumes idiotas religiosos? Me revolto com isso, cara. Principalmente quando você lida com criança. Não é certo colocar preceito religioso em criança. Não é certo. Se ela quiser escolher um, ela escolha. Enquanto é só uma prática de costumes, a gente entende. Agora, quando influi num conjunto de saúde pública, vai se fuder. O outro vai e arranca o clítoris de uma menina, de um bebezinho. Isso só pode ser coisa de um doente mental. Porra. Ser humano imbecil mesmo, né? Com essa coisa de religião é realmente uma imbecilidade sem tamanho, né? Sem tamanho. Nossa, mano, como me sobe o sangue pensar nessas coisas. E aí vamos falar mesmo em influenciáveis, vamos falar em ignorância, vamos falar em pilantragem de alto nível. Pois é,
Sabe de onde? Já estão fazendo ligações, né? Nessa perigosa cruzada que tem acontecido num país laico de traficantes de Jesus, né? Meninos lá, os garotos, são todos garotos porque eles não vivem até os 30, com raríssimas exceções. Estão lá, nas comunidades cariocas, demolindo e destruindo, aterrorizando centros de Umbanda, em nome de Jesus. Camisas de Jesus é o Salvador. E aí isso está preocupando algumas pessoas e por obrigação ainda tem alguma linha de pessoas, investigadores do Ministério Público, que se preocupam com essa questão e foram atrás. Qual não é a surpresa? Ao se descobrir que esses caras são convertidos, a maioria das pessoas, desses traficantes que atacam centros de Umbanda e destroem centros de Umbanda nas comunidades cariocas, a maioria deles foram convertidos dentro do presídio. Sabe aquela coisa que você acha muito bonito? Eles estão lá, né? Estão levando a palavra de Deus. Qual mal pode ter nisso? Putz, cara, essa aqui é Alvarenga. Essa é Alvarenga. Que caralho que aconteceu? E agora caiu aqui minha filmadora. Oi? Não, tranquilo, pegou. Valeu. Só preciso arrumar aqui minha filmagem. Acho que tá bom, espero que esteja. Deixa eu passar, busão. Que saco. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O carinha parou junto de mim aqui pra me ajudar se eu precisasse. Então, e as investigações levaram a essa constatação básica de que aqueles presidiários cumprindo pena que resolvem conhecer Jesus, eles saem de lá realmente tendo aprendido o que um conceito religioso é capaz de fazer. É capaz de destruir um conceito religioso contrário. Como fizeram as cruzadas, agora esses pilantras estão fazendo isso. Eu estou dizendo que são os caras lá que ensinam isso? Não. Eu estou dizendo que você está levando religião a incapazes de entender completamente religião. Pronto, acabou. Tá? A razão pela qual esses comandos, esses grupos fortíssimos do crime organizado, que principalmente saem de dentro dos presídios, não são maiores e melhores e não dominaram tudo ainda, é justamente só por uma coisa: a falta da mão de obra especializada, a falta de um QI um pouquinho mais, de um quociente intelectual um pouquinho mais desenvolvido ou um pouquinho menos subdesenvolvido. Não me deixou passar para passar e ir para a direita. Tá certo. E aí fica legal, né, cara? Que boa missão, né? Passar essa lição aí para essas pessoas.
Eu, na minha opinião, eu incriminaria o pastor que ensinou esse cara lá na prisão. Pilantra. Eu tô de saco cheio do conceito religioso como um todo. Como um todo. Quer ver outra coisa? Tem pessoas que eu não respeito de forma alguma, tem pessoas que eu respeito só um pouquinho, e alguns que para mim são totalmente irrelevantes, como é o senhor Raul Gil. Raul Gil é um quase secular apresentador de televisão, que já circulou por aí, por aqui, em todas as TVs, menos na Globo, acho que na Globo ele não trabalhou. Mas ele é um apresentador de programas populares, populistas, de relativo sucesso, é ainda um nome que carrega, ainda mais nesses tempos de ode ao passado, né? Carrega ainda um significado de impacto comportamental, de impacto de audiência e um bom negócio ainda para algumas emissoras. Emissoras como o SBT, como Record, como Bandeirantes, como Gazeta, como Rede TV. Beleza? A sua linha populista, ela segue um padrão básico, mas é lógico que os conceitos políticos dos grandes empresários, isso inclui os donos das televisões, estão muito ligados hoje em dia a essa questão do conceito religioso na política. E por isso essas pessoas estão mais poderosas agora. E aí Raul Gil, o cara que fala para milhões de pessoas nos seus horários ali, milhares pelo menos, chama uma pessoa, uma senhora bispa, é isso que você ouviu mesmo. Há 5 anos atrás, se eu ouvisse isso, você dava risada, né? Mas pois é, temos bispas. Normalmente elas são mulheres de bispos, né? Mas enfim, uma bispa lá foi recebida pelo Raul Gil, foi abraçada pelo povo e foi usar o espaço de 12 minutos que ela teve para chamar as pessoas para um evento anual que tem crescido muito, que é a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus é uma espécie de aglomeração de várias linhas evangélicas e reúne milhões de pessoas nas ruas. Vai ser agora dia 20, uma marcha gigantesca que termina lá na Zona Norte, lá na Praça 14 Bis, Praça Campo de Bagatelle, se eu não me engano. E ela foi lá fazer a sua parte de usar um grande meio de comunicação, um grande comunicador para passar o seu recado. Mas o interessante não é passar o seu recado, simplesmente de dizer: compareçam lá, vamos nos fortalecer, vamos buscar Jesus, vamos ser abençoados. Não foi isso. O interessante foi o argumento que ela usou, que para mim é o mais legal de todos. Ela disse nessas palavras, ou em sentido muito parecido com esse: todos os anos, a cada ano aumenta mais a quantidade de pessoas que participam, porque a cada ano se sabe dos milagres que acontecem durante a marcha. Muita gente assiste a marcha pela televisão numa cadeira de roda, e quando ela termina, a pessoa já está andando dentro de casa. Foi isso que ela falou. Falou mais: muita gente começa a marcha lá com a gente empurrada por cadeira de roda.
e termina a marcha andando, pulando, correndo, saltitando. Ela falou mesmo isso no SBT para milhares de pessoas naquele momento. E assim, não mexa com a fé das pessoas. Cara, desculpa, a única coisa que eu não respeito nas pessoas é a fé. A fé é uma coisa que contraria a minha capacidade de inteligência. E eu ganhei essa capacidade de inteligência, supostamente do mesmo Deus que criou você. Ou você não acredita nisso? Ou a inteligência que me deu foi o diabo? Não, né, cara? Então, cara, vamos parar com isso. Por favor, vamos parar com a aguinha da gruta de Nossa Senhora de Fátima, vendida e gerando milhões e milhões de dólares todos os anos. Pessoas sendo carregadas em macas para dentro da gruta para ser molhada pela gruta e não acontece nada. E o argumento perfeito: você não teve fé o suficiente, por isso que não aconteceu com você. E pronto. Sabe que é uma coisa interessante? Já que tem uma bispa que está usando de um canal extremamente popular, né? Está usando de tecnologia moderna, né? Uma TV HD, né? Nossa, que busão chato do caramba, mano. Então, eu tenho uma observação a fazer que é uma acusação que eu gostaria de ser refutada. Eu acho engraçado que em tempos hoje que temos, até uma criança tem um celular que pode filmar e gravar o que ela quiser. Que pilantra, né? Pilantra. Nenhum milagre é filmado. Há muitos anos, né, dona pastora? As pessoas são curadas, saem andando, levantam das cadeiras de roda e não tem ninguém perto para filmar. Tem, sim, no YouTube tem um monte que rapidinho a gente demonstra que são farsas, né? Por incrível que pareça, essas pessoas não estão numa televisão, num canal falando, isso aconteceu comigo. Não, estão lá fingindo que tem um demônio dentro dele. Aliás, o Porta dos Fundos foi fantástico esses dias, né? Mais uma vez. Porque a minha dúvida é como é que as pessoas ainda caem nessas idiotices, nessas imbecilidades. É isso, cara. A pastora foi lá no Raul Gil dizer que as pessoas, que acontecem milagres. Vamos lá, gente, que acontecem milagres. Qual é a intenção dela? Será que ela quer que, sabe, tenha um mar de cadeiras de rodas e muletas jogadas? Parece que é um planeta diferente do meu, onde as pessoas têm a capacidade de acreditar numa merda dessas. Só para terminar falando do Porta dos Fundos. Foi o seguinte: o demônio está ali com a sua turma reunida, falando, pessoal, agora eu tenho uma ideia fantástica. Eu vou subir na Terra e vou incorporar, vamos dominar o mundo, vamos acabar com a humanidade, vamos ganhar todas as almas do mundo. Aí os demônios, como é que se fala? Os subalternos, né? Todos, isso, agora fala, e aí, o que você vai fazer? E ele fala assim, eu vou subir na Terra e vou incorporar no Zé. Aí eles olham e dizem, mas quem é o Zé? É um ajudante de pedreiro que tem ali em Niterói. Vou entrar dentro dele, vou apavorar o pastor da igreja dele. Vou fazer ele beber, vou fazer ele jogar, vou fazer ele perder a família. Aí os caras olham assim, né? Os outros demônios subalternos olham pra ele.
Mas vem cá, a gente tava pensando assim, um nome de impacto, né? Tipo assim, por que você não incorpora no Brad Pitt? Não, não, não. Eu tava pensando, eu tava entre o Zé de Niterói e o João de Diadema. Então a parada é justamente essa. Esse continho de carochinha desses pastorzinhos de bosta que estão aí enriquecendo com gente idiota, com gente imbecil. Imbecil que é capaz de eleger presidente, né? Pô, mano, aí você arrebenta, né, com a menininha no meio da rua com carrinho. Olha pros lados. Bom, é... Sabe, o demônio é sempre um cara muito interessante. Ele incorpora em jão, incorpora em idiotão, em insignificante. É assim que ele quer destruir, acabar com a mulher, porque aí o pastor segura. Mano, cada uma que a gente vê, bicho, o pastor fingindo que tem um arco e flecha, e aí joga no cara que tá possuído na frente, o cara voa para trás com uma flecha e acorda falando: Senhor Jesus, amém, obrigado. É isso, cara, é isso. Sabe, você tem noção do que é se sentir um extraterrestre ao ver que pessoas acreditam nessas coisas? Acreditam no outro que faz o cara ressuscitar, acreditam no outro que tira o demônio, acreditam no outro que tira uma caveira de dentro da moça, que eram os filhos do demônio. Ah, mano, pra que isso, cara? De onde vem uma jiriquice dessa de uma população? A gente errou feio. A gente errou feio. Mano, quando 30% de uma população é capaz de acreditar nesse tipo de merda, é porque fudeu, bicho. Fudeu. E eu tô falando nisso, não é coincidentemente que eu falo dos 30% que elegeram Jair Bolsonaro e sua turma. São essas pessoas, com o firme propósito de fazer isso. E é assim que a gente tá agora. Com raríssimas perspectivas de melhora. Mas enfim. Vamos aguardando, né, cara? Vamos aguardando, porque a única coisa que eu posso fazer é ir narrando isso nessas minhas linhas imaginárias aqui. É a única forma de tentar acompanhar isso e não enlouquecer, né? E efetivamente, ei, caramba, eu tava apagado de novo, mano. Provavelmente eu tenha vindo da Raposo apagado. Tô fazendo isso muito, isso é muito perigoso, cara. Caceta. Enfim, vamos crescer, gente. A vocês que têm fé, a vocês que têm um mínimo de fé, mas com um pouquinho de coerência, um pouquinho só de coerência, eu peço que vocês analisem uma única coisa. O Deus que vocês acreditam nos criou assim com inteligência. Usem-na, por favor. Não as entregue, não entregue a sua capacidade de pensar, de raciocinar e de criticar. Não entregue. Isso é uma grande característica nossa que nos faz crescer e sermos melhores. Beijo, tchau.